bênção poder estar aqui, né? Como é bom estar junto com os nossos irmãos, entregando as primícias do nosso dia. Vocês passaram bem? Glória a Deus que você tá aqui, tá? Eu pensei, gente, depois do devocional de ontem, sei não se essas meninas vão voltar, hein? Ainda a gente teve célula ontem e as meninas comentando, né? Tanto que tá forte essa semana e tá mesmo. E tá mesmo porque nós precisamos ser desejosas daquilo que o Senhor quer nos entregar. Então, eu tenho vivenciado esse tempo. Quanto mais você se aprofunda, quanto mais você busca, quanto mais o seu coração é moldado conforme a vontade de Deus, um nível vai subindo, né? A régua vai aumentando. E eu e você, nós temos que acompanhar isso, acompanhar esse novo nível, esse novo tempo, né? Teve pessoas que caminharam ao meu lado para que eu pudesse, né, auxiliá-las durante um tempo. E agora eu estou vendo essas pessoas prontas para dar a mão para outras mulheres. Olha que gratificante né? Ontem à tarde, no meu último atendimento, eu saí muito feliz, né? Eu até gravei um story falando sobre isso. Tem uma mulher que está caminhando, né? Que o Senhor permitiu que a gente caminhasse junta. E ontem, assim, foi no nosso quarto encontro, gente, e ela me trouxe tantos feedbacks positivos. E eu fiquei muito feliz porque, assim, são mulheres que não negociam. São mulheres que estão dispostas a pagar os preços para que elas estejam em outro nível, né? Âmbito emocional, âmbito espiritual, que eu falo para mim, tá? Se a sua ordem é ao contrário, são suas experiências aí. Mas para mim, Andréia, o espiritual e o emocional, eles precisam, na minha história fez muito sentido. Eles precisam estar alinhados. Eles precisam estar fortes para estruturar todo o restante. Por que, Andréia, você fala isso? Porque eu vivi isso na pele, né? Um emocional muito fragilizado, que eu não conseguia nem orar, nem jejuar, né? Hoje nós vamos falar sobre o poder do jejum. Eu não conseguia buscar ajuda. Ontem, em determinado momento aqui da nossa célula, eu falava para uma irmã, né, que questionou ali um tempo que ela tá vivendo de ficar mais na dela, com ela, né, mais ela com ela mesma. Ela usou essa frase. E a gente tem que tomar cuidado com esse eu vou ficar eu comigo mesma, porque se eu e você não observarmos, a nossa história, os nossos dias podem tomar um outro rumo, né? Porque nós nascemos para viver socialmente uns com os outros, né? E essa questão de eu vou ficar na minha, eu não vou falar, tem sido também uma das armas que Satanás usa para manter você num cárcere. Não procura ninguém, não fala com ninguém sobre a sua vida, não busca ajuda, né? Fica aí sofrendo caladinha e deixando o seu coração ser consumido pelas coisas que eu tenho plantado aí, pelas ervas daninhas, pelos matos, por tudo aquilo que te tira da presença, né? E nós estamos falando aqui essa semana sobre o mundo espiritual, sobre as armas que eu e você nós temos que tomar posse para lutar nesse mundo espiritual. E a gente precisa, né? Lá na segunda-feira eu falei, a gente precisa primeiro identificar com qual inimigo que eu estou lutando. Você só de fato confronta uma enfermidade, você só de fato vai saber qual é o medicamento correto que você precisa usar quando você vai no médico e é diagnosticada, você está com gripe.
Ah, você está com cefaleia, você está com dor de barriga, você está com isso, com aquilo. Aí sim, a dose do remédio vai ser melhor administrada. Então, o primeiro ponto é identificar aonde eu estou. Eu estou, de fato, o que eu estou sentindo é algo físico? É algo emocional? Ou é algum ataque espiritual que está vindo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família? Eu falei disso a semana toda, né? Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, tá tudo salvo lá no YouTube. Inclusive, se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva. Deixa seu comentário, deixa seu like. Esse canal tem abençoado muitas pessoas lá no YouTube, né? Então você vai entender, você vai pegar desde segunda, né, até o dia da manhã. Amanhã nós vamos fazer uma oração. Dia de sexta-feira é dia do nosso jejum em grupo e de uma oração de confissão de pecados, de renúncia, que tem sido uma bênção, né, minhas irmãs? E nós devemos vigiar e orar a todo tempo. A todo tempo, vigiar e orar. Só que eu tenho algo muito interessante para te contar, né? Não vou te contar o que aconteceu ontem na minha vida, só que presta atenção no que eu vou falar, aqueles que zelam pelas coisas do céu, aqueles e aquelas que entenderam que é aos pés de Jesus que nós vamos conseguir vitória. Ele nos guarda, ele nos protege e ele nos surpreende. Ontem eu fui surpreendida com o zelo de Deus na minha vida. Isso tem acontecido assim de uma forma muito rápida, sabe? André, por que isso? Porque o Senhor, ele sonda os nossos corações. Quanto mais você busca, quanto mais você entrega, quanto mais você está na presença, mais é de interesse dele fazer com que você viva mais e viva melhor. Eu fiquei surpresa ontem, uma surpresa boa, tá? Eu fiquei surpresa, fiquei grata, fiquei muito feliz. E meu coração hoje amanheceu desejoso que você também viva o que eu estou vivendo na presença do Senhor. E eu creio em nome de Jesus que muitas de vocês viverão. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo dia de hoje, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado todos os dias sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a vida, a casa e a família de cada uma das minhas irmãs. Pai, obrigada pelo seu zelo, obrigada pelo seu cuidado, obrigada pela sua proteção. O Senhor tem vencido por nós lutas que nós não conseguimos ver aos olhos naturais, mas que por acreditar no mundo espiritual e entender esta semana com quem é a nossa guerra, nós já te damos graças, nós já te agradecemos, porque o Senhor tem vencido lutas para mim e para minhas irmãs. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta manhã, meu Pai amado, meu Pai querido, meu Pai que tem ouvido as minhas orações, a oração de um vaso tão pequeno, um vaso que erra, mas um vaso que tem um coração obediente e desejoso da tua presença. Pai, eu te peço, dê ordens específicas aos teus anjos a respeito de cada uma de nós, para que em tudo, Pai, ele nos abençoe, ele nos proteja e que onde tiver uma gota de sangue nossa, em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, que eles também guardem e os protejam. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, blinda a nossa mente contra todo ataque de Satanás. Pai, dê ordens aos seus anjos para que manietem e lance fora no abismo Satanás e os seus demônios que ficam ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Senhor Deus, eu anuncio a chegada do teu reino e cubro a minha vida e a vida de cada uma das minhas irmãs com o sangue da cruz. Eu estabeleço proteção sobre a minha vida e a vida de cada uma delas. Proteção sobre os meus filhos e os filhos de cada uma delas. Do meu casamento e do casamento de cada uma delas.
do meu esposo e do esposo de cada uma delas, sobre a minha vida pessoal e a vida pessoal de cada uma delas, e corto a comunicação com todo e qualquer espírito imundo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você concorda com essa oração? Você coloca aí, amém. Glória a Deus. Amanhã vocês não percam a nossa oração de pedir perdão ao nosso Pai, a nossa oração de renúncia, a nossa oração de conserto e a nossa oração. O Senhor ontem e hoje de manhã falou muito ao meu coração para orar para os nossos corações, né? Para que nós tenhamos de fato um coração semelhante ao dele, né? Que ele nos dê um coração moldável, um coração que está disposto a fazer o que precisa ser feito, para que eu e você vivenciamos o melhor desta terra. Amém? Vai ser nesse sentido amanhã a nossa oração. Jejum, o poder do jejum. Quero perguntar, quem que está aqui? Provavelmente as meninas que estão aqui e estão no nosso grupo, elas já têm esse hábito. É hábito, tá, gente? É um estilo de vida. Jejum não é algo que você faz para barganhar com Deus. Ah, Deus, hoje eu vou fazer um jejum, mas eu quero isso, isso e isso da sua parte. Não é isso que é o jejum, tá? Jejum é um hábito, é um estilo de vida que eu e você precisamos incluir na nossa rotina. Quem aqui já tem o jejum na sua rotina de vida, na sua rotina de oração? Quem aqui já tem o hábito de jejuar? Coloca aí pra mim nos comentários. Andréia, eu jejuo. Andréia, eu estou lá no grupo. Quem tá lá no grupo, amanhã, sexta-feira, é dia de jejum para todo o grupo. A gente começa aqui com o devocional, apresenta e entrega às 5 horas da tarde. Na verdade, quem tá lá no grupo, quem de fato nós estamos caminhando para o mês de setembro. Nós estamos desde o início do ano com esse propósito de jejum. Gente, vocês têm noção? Nós estamos em setembro e nós estamos conseguindo. Quem tá lá no grupo comigo, toda sexta-feira nós estamos em jejum. Isso sem contar os jejuns que a gente faz nas nossas intenções, né? Por exemplo, para eu realizar o devocional, o presencial, o encontro emocionalmente forte, espiritualmente inabaláveis, nós quem? Eu e as meninas que estavam comigo, as intercessoras, nós jejuamos. Antes desse evento, eu estava no jejum de Daniel com uma amiga, 21 dias. Fora os nossos jejuns, né, que a gente faz. Então, o que eu quero trazer hoje aqui pra você? Eu sei que a gente sempre fala disso, eu sempre trago conteúdos aqui sobre isso, né? Mas o que eu quero te entregar hoje aqui, quero que você saia daqui com isso aí muito vivo na sua mente, é que o jejum é uma arma espiritual fortíssima para combater e para vencer as trevas. O jejum, ele quebra escravidões. O jejum, ele provoca um avivamento. O jejum, ele nos ensina a matar a nossa carne, a ter domínio sobre as nossas emoções. E todas as vezes que eu mato a carne, eu busco vivenciar e fortalecer o meu espírito. Quem jejuma sabe do que eu vou falar, né? Eu já falei esses dias, alguém me perguntou, acho que eu compartilhei com vocês. Andréia, quando que jejuar fica mais fácil? A irmã perguntou isso pra mim. Andréia, quando que jejuar fica mais fácil? Eu falei, eu acredito que nunca. Ela deu uma olhada assim. Gente, é fácil você ficar com fome? Responde aí. Gente, é gostoso jejuar? Vamos falar a verdade. É gostoso você ver todas as pessoas se alimentando e você não se alimentar?
É difícil, sim. É difícil. É gostoso você falar assim, ó, eu vou fazer um jejum, eu vou ficar, né, sei lá, 1 mês, 2 meses sem o meu brigadeiro, sem aquela goiabada, eu tô falando goiabada porque eu amo. Sem aquela paçoquinha, aquele docinho, depois que eu almoço, que eu como. Gente, é fácil. É fácil, mulheres, nós que somos cuidadoras do nosso lar, né? É fácil você passar aquele bifinho acebolado, servir no altar da sua casa e não comer? Não é fácil. Não é fácil. Mas é nessas horas que você diz assim, ó, para sua carne: quem está no controle da minha vida é Deus e eu. E eu escolho, mesmo não sendo fácil, fazer aquilo que vai me edificar e me aproximar da vontade de Deus. Então não é assim, eu vou fazer um jejum agora porque eu preciso que o Senhor me responda. Eu vou fazer um jejum agora porque eu vou fazer uma barganha com Deus. Gente, esse jejum Deus nem recebe. Deus nem recebe. Nós vamos ler lá hoje em Isaías, qual que é o jejum que agrada ao Senhor? Qual que é o jejum que é bem visto aos olhos do Senhor? Você precisa, minha irmã, coloca amor nas minhas palavras, você precisa hoje sair daqui entendendo que o jejum tem o poder. Presta atenção, você vai ficar impactada. Você precisa sair daqui hoje entendendo que o jejum, ele tem poder de colocar no chão as fortalezas espirituais, que muitas vezes são levantadas na minha vida e na sua vida. Jesus fala lá em Mateus 17, né, uma passagem muito conhecida, que existem castas de demônios que somente saem pela oração e pelo jejum. Então eu não vou fazer um jejum quando eu sentir vontade. Eu não vou fazer um jejum para eu barganhar com Deus. Eu vou fazer um jejum porque eu sei que o jejum, ele é uma arma espiritual poderosíssima. E nós, se você for observar a história da relação do povo de Deus com a comida, desde lá da criação, é algo que você vai associando e você vai falando, meu Deus, é isso aqui. Desde lá do início, vamos voltar lá no Éden. Desde lá do início, Satanás já usava o alimento para persuadir o ser humano, para persuadir a criação de Deus. Lembra da maçã? Não pode comer do fruto, não. Né? Não é para comer do fruto. E ele já... será por quê? Né? Já persuadia o pecado através do alimento, do fruto. Aí nós vamos ver Jesus quando foi tentado lá no deserto, 40 dias sem comer. O que Satanás fala para ele? Se és filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pães. Olha que forte isso, minha irmã. Se eu e você nós formos buscarmos na Escritura, nós vamos ver que desde o início nós somos tentadas através do alimento. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos observar na nossa vida aonde nós estamos canalizando, agora eu vou entrar numa parte emocional, aonde nós estamos canalizando as nossas emoções, aonde nós estamos permitindo que o inimigo das nossas almas use aquela fraqueza nossa. Presta atenção, gente, porque eu trato de mulheres e muitas das queixas dentro do consultório é assim, Andréia, eu estou comendo de uma forma absurda. Eu não estou conseguindo tirar o doce.
tudo aquilo que você não consegue dominar, você se torna escravo dessa situação. E pode ser a comida, muito facilmente pode ser. E quando eu tiro a comida, porque jejum é o quê? É tirar a comida. É tirar o alimento, é abster-se de comer. Eu falo pro meu corpo, não é você que está no controle. Eu falo pra minha carne, não é você que está no controle. Veio algo aqui. O meu marido fala que tem muita dificuldade, né? De jejuar. Gente, é muito engraçado. Teve um dia que ele jejuou até meio-dia. E aí eu vi que ele ficou muito agitado, assim, muito nervoso. Aí eu falei assim, tá tudo bem? Ele falou, tô morrendo de fome. Eu tô morrendo de fome. E aí eu peguei e falei, eu olhei assim pra ele e falei assim, eu também tô, né? Mas eu ia entregar o jejum às 5 horas. E aí ele ia entregar ao meio-dia. Eu também tô. Mas o que isso traz pra você? Aí ele ficou assim, pensando. Aí eu falei assim, amor, coloca amor nas minhas palavras, né? Se nós não conseguimos dominar o nosso apetite, nós somos facilmente conduzidas ao engano. Não é sobre isso, mas me veio aqui ao coração. E não é só o apetite da comida não, tá, gente? É todos os outros apetites. Se você permite que a sua carne sobressaia, mande em você, o que você espera dominar? É difícil sim, mas é extremamente necessário que essa arma espiritual fortíssima, poderosíssima, faça parte da nossa vida, seja incluída aí na agenda da nossa vida. André, eu não posso jejuar na sexta-feira com vocês lá do grupo, porque, né, não sei, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Ótimo, não pode? Tudo bem. Escolha um dia que dá certo aí com a sua rotina e comece. Comece aos pouquinhos, né? Você não vai começar aí com um jejum de 24 horas, ficar 2, 3 dias sem comer, não. Observe as suas limitações, né? As medicações que você toma. Observe tudo isso. Tem todo um cenário que hoje eu não vou entrar nesse mérito. Mas busque de alguma forma, né, incrementar, colocar, adicionar esta arma poderosíssima que Deus deixou para mim, para você. O jejum, ele é bíblico, tá na Bíblia. E ele traz para nós, abre portas para nós. Ele traz para nós consciência, gente, clareza do direcionamento que nós precisamos tomar. Eu jejuei, já contei isso aqui, mas pode ser que faça sentido aí para alguém. Eu jejuei 2 anos para que o meu marido parasse de beber. Toda semana eu jejuava. Geralmente era na sexta-feira, tá? Que eu jejuava. Nessa intenção, para que o meu marido parasse de beber. Foi assim um estralar de dedos? Não. Mas a resposta veio. Jejum e oração. Porque se você só tira o alimento e você não vai para os pés do Senhor, você não ora, você não tem um tempo de intimidade com o Senhor, é simplesmente dieta, que são o que hoje é chamado de jejum intermitente, né? Agora, se você tira aquilo que para você é importante, que para você é difícil, você vai para os pés do Senhor e se derrama ali na presença do Senhor, é jejum, é arma. Você está guerreando nas regiões celestiais. Você está se posicionando, você está dizendo assim, ó, a minha carne
não vai prevalecer sobre o meu espírito. Eu vou crucificar a minha carne para fortalecer o meu espírito. E aí você começa a ter entendimento de situações que de repente anterior você não tinha. Você começa a vivenciar milagres na sua vida que antes vocês não tinham. Os fariseus, olha isso, os fariseus não tinham milagres como resultado de oração e de jejum. Por quê? Porque era uma oração, digamos assim, para fazer bonito para os outros, para se aparecer. E era um jejum que não era agradável aos olhos do Senhor. Nós precisamos sondar o nosso coração nesta manhã e buscar lá no fundo quais têm sido a verdadeira intenção dos meus jejuns. Para quem jejua? Eu tenho sido verdadeiramente humilde nos meus jejuns? Eu tenho entregado, eu tenho apresentado ao Senhor as minhas causas através do meu jejum de forma genuína ou dentro daqueles muros da religiosidade e da hipocrisia? Como tem sido o meu jejum? Existe um jejum que Deus promete nos abençoar. Nós vamos ler sobre isso. Existe um jejum que é realmente agradável ao Senhor. Gente, é simples, tá? Eu vejo tanta gente complicando o que é simples ou o que deveria ser simples. Ontem eu falei aqui na célula, né? A palavra não nos instrui nem para a direita, nem para a esquerda. É na palavra. Tudo que eu e você precisamos saber está aqui na palavra. André, eu preciso entender mais sobre jejum, está aqui na palavra. E eu quero indicar um livro para vocês. Prepara o print aí. E indicar também esse pastor aqui, o Luciano Subirá. Vocês devem conhecer ele já, né? Ele tem esse livro aqui, A Cultura do Jejum. É um best-seller dele e é muito esclarecedor. Depois eu deixo lá também a foto da capa, tá? Eu acho que eu não tenho PDF, tá? Se eu tiver, eu mando pra vocês lá. Mas leiam esse livro aqui, ó. Existe nesse livro aqui um capítulo que o Subirá, ele responde de forma muito clara e muito objetiva 40 questões sobre o jejum. Ele fala muito sobre o jejum. De uma forma muito clara, muito simples. Então nós precisamos aprender verdadeiramente e sondar o nosso coração. Peraí, eu já jejuo há algum tempo, mas qual que é o intuito? De que forma está meu coração? Ou será que eu estou jejuando e estou sendo igualzinho àqueles fariseus? E o inimigo das nossas almas, minhas irmãs, ele conhece o poder da oração e do jejum. E ele vai fazer de tudo, para que eu e você coloquemos todos os empecilhos para não jejuar. Só que eu quero deixar uma palavra aqui para você. As recompensas do jejum, elas superam os obstáculos que o inimigo coloca na nossa mente, na nossa vida, para nós não jejuarmos. As bênçãos do jejum, as bênçãos da obediência que estão ali relacionadas a essa condição de jejuar que o Senhor nos auxilia, são infinitamente maiores do que os ataques que Satanás coloca na nossa vida para que eu e você não jejuamos. Ah, não jejua não. E aquele churrasquinho de domingo? Você vai jejuar, tem aniversário, tem isso, tem aquilo outro. Mas se você tá aqui é porque você tem alguma afinidade comigo, né?
A gente já criou um par empático aqui. Então eu posso falar isso. Experiência própria. Existem bênçãos, existem situações da sua vida que somente serão resolvidas com oração e jejum. Olha o que diz, não precisa abrir, tá? Depois eu já coloquei lá no nosso grupo. Olha o que diz em Mateus 17. Eu vou ler a partir do 19, do versículo 19. Diz assim: então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Era uma situação de um menino que estava endemoniado e que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava naquele menino. Aí eles questionaram a Jesus: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Olha o 21. Mas essa espécie, tem algumas versões que fala casta. Essa espécie de demônios só sai pela oração e pelo jejum. Como está a sua fé? A fé é o princípio de tudo, né, gente? E se eu e você nós tivermos fé, olha aqui que Jesus falou. Você vai dizer para esse monte: vai de lá para cá, vem de cá para lá, e ele irá. Mas existem espécies, castas, que só saem com oração e com jejum. São muito fortes, são muito resistentes. Experiência de consultório. Todas as meninas que me acompanham lá, que tem um acompanhamento individual comigo, né? Eu falo individual assim, eu e ela, toda semana. Eu sempre coloco como tarefinha jejum. Jejum. André, eu não consigo jejuar, né? 3 dias, 7 dias, 40 dias. Não é isso. Começa. O que é importante para você de início ali, ó? André, eu amo tomar café da manhã. Eu falo: o que você acha? Você janta às 7 horas da noite ou 6 horas que seja, e aí você vai comer no outro dia, meio-dia só. É desafiador para você? É, Andréia. Mas você, como tá sua mente condicionada a isso? Não, eu acho que é possível. Então vamos tentar? Vamos tentar. E estamos conseguindo. Eu pego pessoas cruas em relação a esse assunto e que tem trazido para mim, minhas irmãs, prestem atenção, relatos surpreendentes. Você sabe por quê? Porque existem espécies, existem castas de demônios que só saem pela oração e pelo jejum. Você pode expulsar, você pode lutar com as suas armas, não tem nada de errado, tem que lutar sim. Mas existem camadas, existem espécies que são mais resistentes. Então você precisa. Se você não tem esse hábito, se você não tem dentro da sua agenda o seu dia de jejum, eu não sei como você se organiza aí. Você precisa se organizar para isso. Urgente. Não sou eu que estou falando, não. É o próprio Jesus. Existem castas que você só vai vencer com jejum, com oração. E olha alguns benefícios do jejum que você vai encontrar aí na sua palavra. Deixa eu citar aqui pelo menos 3, tem vários, tá? O jejum quebrará as maldições das gerações. Isaías 58, 12. Nós vamos ler Isaías 58. O jejum quebrará o poder do medo que tenta oprimi-lo. Joel 2, 21. O jejum fará com que a alegria e a presença do Senhor voltem. Marcos 2, 20. O jejum quebra a incredulidade e a dúvida. Mateus 13, 58. Vários benefícios. O jejum, como a nossa irmã falou, ele abre as portas. O jejum libera a unção daquele que abre o caminho.
Gente, se Jesus jejuou, por que que você acha que você não precisa jejuar? Pode ser que você venha perdendo algumas batalhas porque você não tem feito desta arma espiritual que é o jejum um estilo de vida. Lembra que ontem eu falei? Vista-se da sua armadura, tá lá em Efésios 6, e não tire mais. Deixa eu falar um negócio, a armadura você não tira. A armadura você cuida, você lustra, você afia a espada. E o jejum, ele faz parte desse, vou colocar como combo para você entender, desse combo no mundo espiritual. Não abra mão. Andréia, eu jejuo o quê? Eu não tenho nada para jejuar. A gente sempre tem, mas tem gente que fala, viu? Eu não tenho nada para jejuar. Que tal você começar jejuando por aquilo que te enfraquece? O que que te enfraquece hoje? Pensa aí. O que que te enfraquece hoje? Ah, Andréia, o que me enfraquece hoje, que me deixa mal, é quando alguém fala mal de mim, sabe? Eu fico muito mal com isso. Ah, Andréia, o que me enfraquece hoje, sabe? É o meu emocional fragilizado. Não sei, parece que eu não tenho firmeza nas coisas. Jejum é o que te enfraquece. Pai, eu vou abrir um jejum hoje eu vou ficar o dia inteiro em jejum, só no cafezinho sem açúcar, na água, ou só na água. Porque me ajuda, paizinho, a fortalecer o meu espiritual. Eu estou tão fraca espiritualmente, emocionalmente. Minha irmã, começa a jejuar aquilo que te enfraquece, para você ver a força que você vai ganhar com isso. Tá fazendo sentido? Vocês são muito caladinhas hoje. Comece a jejuar aquela área da sua vida que você está perdendo de forma muito clara as suas batalhas. Gente, tem gente que não consegue vencer, não consegue romper, por exemplo, na área de relacionamento. Sai de um, entra em outro e tá ali naquela mesma peleja. Não vence, não rompe. Tem gente que não consegue vencer no seu emocional, não controla, não tem domínio das suas emoções. Tá sempre perdendo, tá sempre sendo dominada por algo, tá sendo sempre escrava daquilo. Que horror, não é? Fala sério, você já se sentiu nessa situação? Eu, compartilhar algo meu, eu era uma mulher que por anos eu tava sempre perdendo no meu emocional. A minha resposta era sempre bateu, levou. Era sempre, eu queria vencer tudo no grito. Deixa eu te falar, no grito, na base do grito, você não vai vencer nada. Você não vai vencer nada. Não vence. Gente, por mim, eu dava murro, como se diz o ditado aí, eu dava murro em ponta de faca. Com grito você não vai vencer. Você vai vencer pelo poder que tem na palavra de Deus. Você vai vencer todas as vezes que, através do jejum, você vai se fortalecendo. No grito ninguém vence nada. Enquanto a sua boca estiver aí falando de maldição, enquanto a sua boca estiver declarando maldição na vida do outro, ou na sua própria vida, porque tem gente que se autodeprecia, tem gente que se auto-amaldiçoa. Ai, minha vida não presta, ai, eu tô sendo... Lembra que ontem eu falei? Tem gente que sabe com quem está lutando e... tá sempre ali com o semblante caído.
Não sei, Andréia, ninguém me ajuda. Levanta. Começa a declarar coisas boas para as pessoas, para você. Começa a jejuar, lutar com as armas. Começa a jejuar, o verdadeiro jejum, pelas motivações corretas. Quero ver se você não vence. Depois você vai vir cá me contar o seu testemunho. Já venceu. Começa a se humilhar diante do Senhor e para de se humilhar diante do homem. Se humilhe na presença do Senhor. Fala pra ele, pai, ó, deixa eu te falar. Ele já sabe, ele sonda os nossos corações. Pai, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho muito difícil jejuar, porque eu gosto tanto de comer. Me ajuda. Gente, eu comecei a ter entendimento da palavra, da Bíblia, quando eu comecei a pedir pro Espírito Santo assim, Espírito Santo, eu preciso entender, eu preciso que o Senhor me dê revelações do que está escrito aqui na palavra, porque o Senhor tem me entregado pessoas e eu preciso direcionar essas pessoas na palavra, mas para isso eu preciso entender. Me ajuda a entender? Eu tenho dificuldade, reconheça a sua fraqueza, seja humilde para reconhecer que você precisa, que você tem dependência de Deus, porque nós precisamos estarmos na dependência do Senhor todos os dias. E todas as vezes que eu digo não para a minha carne, eu digo sim para Deus. Eu digo sim para o meu espiritual, para fortalecer a minha área espiritual. Não para a carne, não quero, não vou comer. Eu digo sim para Deus. Uma pessoa que não controla a fome, que não controla o seu apetite, abre parênteses, todos os apetites. O Espírito Santo tá me incomodando e eu vou falar, inclusive o sexual, tá? Se você quer saber de que forma a sexualidade fora do altar do Senhor prejudica a sua vida, eu tenho uma série lá no YouTube que chama Cativeiro Sexual. Você assiste ela? Eu falo sobre isso. Inclusive o seu apetite sexual. Se você não domina, você vai dominar o que na sua vida? Eu falei isso pro meu marido. Meu amor, uma pessoa que não consegue dominar a fome que sente, ela espera vencer o que na vida? Gente, é difícil. No começo, quando eu jejuava, eu tinha um nervoso. E aí, assim, né? O jejum, ele não dá nervoso pra gente. Ele revela quem a gente de fato é. Não é que eu estava nervosa, é que eu era nervosa. E aí, com o passar do tempo, eu melhorei muito. Porque é nesta área aí que quando a gente jejua vem à tona, é que o Senhor age. Jejum aquilo que te enfraquece. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 58. Na minha diz assim, ó, o verdadeiro jejum. Isaías 58. Qual que deve ser, né, os parâmetros? De que forma eu devo me comportar? Qual que é o jejum que é agradável aos olhos do Senhor? Vamos ver isso? Isaías 58, à medida que vocês forem encontrando, vocês vão colocando aí amém, tá? Isaías 58. Eu deixei lá no nosso grupo uma listinha, eu coloquei tarefinha para ajudar você. Eu vou procurar fazer isso, tá, gente? Colocar as passagens bíblicas lá. Vocês acham que tá certo? Para vocês, durante o dia, durante o momento que você estiver meditando, você ter um norte. Eu vou meditar nessa e nessa palavra. O que vocês acham? Ficou bom assim? Amém? Ótimo. Vamos lá então, ó. Diz assim, Isaías 58. Desculpa. Eita glória. Grite alto. Não se contenha. Levante a sua voz como trombeta.
Anuncia ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não os vistes? Por que nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussões e rixa, em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Vou simplificar. Você não pode jejuar e brigar e quebrar o pau e falar dos outros e esperar que seu jejum seja ouvido. É isso que está falando aqui. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo, agora ele vai falar qual que é o jejum agradável a ele. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirão a sua cura, a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as suas velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e não fazer o que bem quiser em seu santo dia. Vou parar por aí. Depois você termina de ler. Resumindo, qual que é o jejum que agrada a Deus? É o jejum que você não fica falando mal dos outros. É um jejum que você viu aquela pessoa que precisa de uma roupa, de uma comida e você ampara. É aquele jejum que você não aponta o dedo para ficar falando mal do outro. É aquele jejum que tira do nosso meio a opressão. Isaías 58. É o jejum que agrada a Deus. Não adianta nada, minha irmã, meu irmão, nós jejuarmos, passarmos fome, né? Que é difícil sim. E ficar maldizendo a vida do outro, e ficar maldizendo a nossa vida. Ver uma pessoa com fome e não dar o que comer. Vir um oprimido para nós e a gente não ter uma palavra para libertar. Se recusar a ajudar o próximo. Não, eu tô de jejum hoje, não vou fazer nada disso. Esse jejum não agrada ao Senhor. Se você também quer ter vitórias nessa área, se você também quer, além de vestir a sua armadura e ficar com ela e cuidar dela e zelar por ela, você também pegar essa bênção que o Senhor deixou para nós, que é o jejum, e jejuar da forma que agrada ao Senhor. Tá aí, Isaías 58, é um presente, o Senhor já deu a instrução.
Não negocia. Não negocia. Pague os seus preços para viver o novo de Deus. E jejuma aquilo que vem te enfraquecendo. Amém? Fez sentido? Coloquem aí pra mim se fez sentido. Consegui te ajudar? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Amanhã a gente volta. Amanhã é dia do nosso jejum aqui em grupo e de uma oração muito maravilhosa e muito forte que o Senhor vem nos entregando toda sexta-feira. Não é verdade? Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Que o Espírito Santo te ajude a ir mais profundo, a manusear esta arma tão poderosa para derrubar, para destruir as fortalezas do mal na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Amém? Beijo. Amo a vida de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.